pro jogo de quinta. Só que aí vem a dúvida, né, Kim? Aí a gente já fala, depois eu coloco o Campinho. Você acha que o Abel vai poupar? Ele vai testar? Como que você acha que tá pensando nessa escalação? Na minha opinião, o Abel, além de poupar, porque agora é um duelo onde o adversário é fraco, apesar de ser fora de casa, tem a questão da viagem até o Peru, mas é um jogo onde a gente tem totais condições de vencer com um time alternativo. E, nitidamente, o Palmeiras forçou alguns jogadores por causa da final do Paulista e também para a estreia do Brasileiro. Então, por essa questão física e pela fragilidade do adversário, eu acho que é hora de conseguir fazer um revezamento entre os jogadores. Lembrando que domingo tem um jogo contra o Sport, um jogo muito difícil, e na Libertadores ainda, mesmo se trazer um resultado negativo do Peru, o objetivo maior, que é passar de fase, é totalmente plausível. E também é mais uma oportunidade de testar o time, de fazer novas mudanças, de fazer novos esquemas táticos. Então, creio eu que vão ter mudanças para esse jogo, não só de tático e também na questão física. Então, ele vai começar a revezar e também ele vai colocar no banco quem acha que não está bem tecnicamente. E, na minha opinião, um cara que era um titular absoluto até ontem vai ser reserva, que é o Rafael Veiga. Sim, eu acho que essa reserva é merecida e é bom também para alguns jogadores, né? Amorim, antes de você dar sua opinião, eu vou colocar o campinho na tela, que foi um campinho que eu e o Kim pensamos, aí eu quero saber sua opinião, se você acha que ele vai fazer isso mesmo, se você faria isso ou não, o que você faria, enfim. Isso foi mais ou menos o que a gente pensou. Eu acabei de criar a enquete aí perguntando sobre o Rafael Veiga e sobre o Felipe Anderson. Esse é o provável Palmeiras para amanhã, né? O meu seria um pouquinho diferente, eu tiraria o Facundo do time também, mas enfim. O Everton, Giai, achamos que o Giai pode ganhar uma vaga aí no lugar do Mike, que não vem bem, né? Murilo e Bruno Fux, mas Gustavo Gomes viajou e Gustavo Gomes está pronto para retornar, então o Gomes briga por vaga também. Tem o Mikael que vem bem também. Então são 4 zagueiros aí para 2 posições. O Abel pode até jogar com 3, enfim, aí a gente tem que esperar uma mudança de esquema. Piquerez na esquerda, Emi Martínez como primeiro volante, ao lado dele Lucas Evangelista. Na frente, no lugar de Rafael Veiga, seria o Felipe Anderson, e aí o trio de ataque Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. No meu time, eu saco o Facundo e coloco o Richard Rios, jogaria com 3 volantes ali, 3 jogadores no meio. Sacaria o Facundo porque para mim não tá rendendo também naquela posição. Mas aí a gente pode discutir. Mas acho que a principal dúvida aí é o Felipe Anderson no lugar do Veiga, Rafael Veiga que vem muito mal ultimamente. Mas o Abel tem algumas dúvidas para esse jogo de amanhã, né? Mas eu confesso que eu gosto de alguns nomes aí. Bruno Fux entrou muito bem, acho que pode merecer sim uma vaga entre os titulares. Gia é aquela incógnita, né? A gente pede sempre por mais chances, mas quando ele recebe as chances, a gente vê o porquê que ele não joga, né? Com não todo jogava respeito, muito tempo. eu nem acho ele mais incógnita. Eu acho que ele não quero queimar o jogador, mas assim, eu não acho ele jogador pro Palmeiras. Todo respeito, assim, foi o que você falou, todas as oportunidades que ele recebeu, ele não fez jus a essas oportunidades. Eu acho que hoje em dia o Palmeiras, por exemplo, a chance que foi dada para ele no último jogo foi mais por necessidade, porque, né, os laterais estão se lesionando, estão de vidro, e às vezes são muitos jogos, e aí precisa de um lateral, mas eu acho que é uma posição que atualmente no Palmeiras seria a posição que eu acho que a diretoria teria que ir atrás para contratar. Mas pode terminar essa raciocínio, porque o Gia eu não sou fã mesmo, assim. Ainda bem que renovou com o Rocha. Desculpa interromper de novo, sim. Gabrielzinho, porque o Rocha era muito criticado no passado e quase não renova com ele. E só para complementar essa escalação, talvez o Gustavo Gomes também pode entrar nesse time aí, né? Ou ganhar alguns minutos, porque o Gustavo Gomes tem condições para a estreia. Conclui a análise, Belzinho. O Abel pode, inclusive, já que a gente vai viver aí esse abril com um calendário tão pesado, né, Kim? Ele pode definir uma dupla de zaga para jogar Libertadores, uma dupla de zaga para jogar o Brasileiro, né? Igual ele já fez em outros momentos, igual o Filipão fez lá em 2018, né? Com Gomes e Luan jogando a Libertadores e o Antônio Carlos e o Dracena jogando o Brasileiro, né? Quando o Palmeiras tinha praticamente 2 times diferentes ali. Então o Abel pode muito bem definir uma dupla, não como titular, mas Gomes e Fux e Murilo e Mikael, né? Enfim, o Abel
tem peças aí, tem até o Naves que não deve sair, né? A gente não falou mais do Naves, mas parece que vai ficar após essa indefinição. Então, hoje o Palmeiras tem 5 zagueiros, é uma posição que o Palmeiras hoje está muito bem servido, não vai precisar de peças. Agora, o Abel precisa definir qual é a zaga titular e qual é a zaga reserva. O calendário vai colocar esse elenco à prova. Ainda bem que Maurício e Paulinho estão voltando, né? Porque também são 2 jogadores que podem agregar demais aí no ataque do Palmeiras. Mas eu acho que a principal dúvida do Palmeiras é nesse meio campo, cara. Eu gosto dessa ideia de jogar com 3 volantes, tá? Se a gente for ver, o nosso maior rival, o Corinthians, está jogando assim, né? Com 3 caras de mais marcação e deixa o Garro mais solto ali, né? Então, eu gosto dessa ideia de usar um primeiro volante como o Emi Martinez e liberar um pouco mais o Rios e o Evangelista, né? E se a gente for pensar, o Rios joga assim na Colômbia, né, Kim? Liberando mais o Rios para jogar no corredor direito ali. Então ele poderia ajudar o Estevão ali, que vai jogar ao lado do Vitor Roque. E aí, com três volantes, dá mais liberdade para o Felipe Anderson também, né? Então, eu jogaria com esse time, sacaria do time o Veiga e o Facundo. E aí na zaga e também na lateral direita, cara... Eu coloquei o Giai porque o Mike também vem numa fase muito ruim, né? Então, cara, eu acho que tem que testar o Giai também. Ainda bem que eu entendo que a torcida, muitos já desistiram dele, mas, cara, ainda tá aí. Eu queria ver mais vezes antes de descartá-lo de vez, até porque foi um investimento pesadíssimo, né? Não foi uma contratação. O Giai não veio do Noroeste após um ótimo Paulistão, né? Infelizmente, o Palmeiras gastou uma bala nele, inclusive por conta da última Libertadores, né? O Giai acabou sendo titular contra o Palmeiras pelo São Lourenço ano passado e o Palmeiras acabou buscando ele, né? Mas são dúvidas, mas a única coisa que eu quero ver é um time diferente, cara. Eu acho que o Abel tem que mudar, tem que mexer. Aí tem muito torcedor que fala: o Felipe Anderson não fez nada para merecer titularidade. Cara, mas o Veiga tá fazendo o quê para merecer não ser sacado do time também? Então, assim, criei a enquete aqui, ó. 83% dos palmeirenses aqui na live querem o Felipe Anderson no lugar do Rafael Veiga, para vocês verem como tá a imagem do Veiga com a torcida, né? Porque o Felipe Anderson também não é um jogador muito amado e mesmo assim a galera quer ver ele no lugar do Veiga. Não, e se tá, por exemplo, falando do Giai, sobre o Giai, né? Se ele tá no elenco, tem que ser testado, mas como o Kim falou e eu concordo, ainda bem que renovou com o Marcos Rocha. Hoje em dia, não queimando o Mike, mas eu tô preferindo o Marcos Rocha, acho que ele tem mais poder de decisão do que o Mike. Acho que se ele tivesse no jogo contra o Corinthians, não que ele ia fazer um gol, que ele ia decidir, não é isso que eu tô dizendo. Mas para mim, no jogo de volta, para mim, um dos piores em campo foi o Mike. Eu não gostei da atuação, eu acho que com o Marcos Rocha, com a experiência dele. E também tá jogando bem esse ano, acho que nesse começo de ano já jogou melhor que o ano passado, que estava sendo muito criticado, inclusive muitos torcedores não queriam que renovasse com ele. Acho que ele está jogando bem, então que ele poderia ter feito algo diferente. Sobre a zaga também acho uma das posições mais bem servidas, como o Amorim falou, então eu acho que o Abel deve sim, ele pode e deve escalar uma zaga para cada campeonato, diferentemente da lateral, que para mim é uma posição no Palmeiras que está precisando de contratações. Agora, uma alteração que eu faria um teste, na verdade, que eu faria, que eu tô falando isso desde o Paulistão, porque o Abel usou o Paulistão para teste. Agora, eu acho que não existe esse argumento de estar fazendo um teste em algum jogo do Brasileirão ou fazendo algum teste na Libertadores. O que tinha que ser testado já foi testado ou deveria ser testado, e, na minha opinião, um teste seria colocar o Estevão no meio, como ele jogava na base, e colocar o Felipe Anderson na posição dele, porque eu ainda acho que o Felipe Anderson pode render na posição que o Estevão joga, e o Estevão é óbvio, ele tem a sua habilidade, ele é um bom jogador, ele vai bem pela lateral ali, só que os outros times já entram com uma marcação muito pesada em cima dele, então às vezes pelo meio ele conseguiria ter mais criatividade e fazer a bola chegar melhor ali no Vitor Roque, que eu já estou vendo o palmeirense criticar o Vitor Roque, cada um pode ter sua opinião, com todo respeito, mas eu acho que ele já chegou cavando pênalti, eu acho que ele aparece sim nos jogos, ele chama a responsabilidade, o que eu acho que falta é essa criatividade no meio, né, de chegar a bola nele, e não é à toa que o Palmeiras está há um mês sem marcar gols, com a bola rolando, e só marcou um gol, o último gol do Palmeiras foi de pênalti contra o São Paulo, e o último gol de bola rolando foi contra o São Bernardo, o São Bernardo, né, tá certo. E aí depois eu coloco uma telinha que a gente fez sobre isso. Aí eu queria, só para encerrar esse assunto de Libertadores, eu fiz um resuminho sobre o Sporting Cristal, como que tá a atual fase deles. Eu acho que ninguém aqui acompanha 100%, eu também não acompanho 100%, mas antes do Palmeiras enfrentar algum time, eu gosto de
de pesquisar sobre. Então, sobre Sporting Cristal. Bom, Gabizinha, deixa eu só acrescentar a análise de vocês, que acho que eu concordo com vocês. Além do Felipe Anderson, o Facundo também tá jogando fora de posição, né? E os dois jogam na ponta direita, então essa sua ideia de jogar o Estevão para o meio abre essas duas oportunidades para os jogadores jogarem na posição dele. E aí, outra coisa que o Gabriel falou em relação aos volantes, tem muito time que hoje em dia joga com 3 volantes. A própria Argentina, que deu uma aula em cima do Brasil, é um time que não joga com um meia. Talvez o Almada seja esse meio, só que o Almada jogou praticamente segundo atacante, encostando no Julián Álvares. O Real Madrid também, que é o time mais vencedor aí, não joga com meia também, joga com 3 volantes. Muitos dos jogos com 3 volantes. O Liverpool é assim. Então, claro que não estou falando que não pode jogar com um 10 ou um meia, como um Veiga. Não é isso. Mas tem situações que, se você tiver volantes que marcam e saem para o jogo, que é o caso do Palmeiras, como o Richard Rios, pode ser que dê bom. Mas eu acho que, mais do que botar volantes, a questão é a parte individual. O Veiga não tá bem, eu testaria o Maurício lá, tá? Quando o Maurício tiver 100%, eu acho que o Maurício é um cara que pode jogar de falso 9 também, mas eu acho que o meia atacante dele ali é a posição ideal. Manda bala, Gabi. Sim, a gente só não colocou também, acrescentando o Rios no campinho, por pensar que ele jogou, foi o jogador que mais teve minutagem jogando pela Colômbia, e aí depois ele já foi forçado na final do Paulistão. Então, assim, nesse campinho ele seria meu titular, mas a gente não colocou por conta disso, e o Gomes e o Maurício por estarem voltando de lesão. Acho que talvez eles entrem no segundo tempo, não acredito que eles entrem logo como titulares. Mas aí falando um pouquinho sobre Sporting Cristal. Eu acho que o Maurício nem viajou, viu, Gabi? Meu palpite. Palmeiras chegou ontem à noite lá no Peru. Não consegui ver, as imagens que saíram não mostram muitos jogadores, mas eu acho que o Maurício nem viajou e o Paulinho também não. Paulinho vai demorar ainda, acho que mais uns 2 jogos aí para estrear. Então, sobre o Sporting Cristal e Palmeiras, especificamente Sporting Cristal, que é o adversário que a gente não tem tanto domínio, foram 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas no confronto entre os dois. A distância para Lima é de 3.468 quilômetros, então eu acho que sempre que o Palmeiras cai em algum grupo de Libertadores que tem esses times que não são muito conhecidos, mas tem essa questão da localização, eu acho um adversário a mais, não que isso justifique uma possível derrota, mas também é um adversário a mais. Foi vice-campeão da Liga Peruana, perdeu o título para o Universitário, foi assim que eles se classificaram para a Libertadores. É a 37ª participação da Libertadores. Está na 6ª colocação agora, atualmente, do Campeonato Peruano, com 10 pontos. São 6 partidas, 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Eles estão treinados pelo mesmo treinador desde junho do ano passado. São 23 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 58 gols marcados e 21 sofridos. Aí o destaque do time é o atacante Martín Cauteruccio. Cauteruccio, ele é artilheiro do time esse ano, só que em 2024 ele foi artilheiro do futebol peruano no geral. Então essas são as informações mais importantes sobre o Sporting Cristal. Vocês querem comentar alguma coisinha, meninos? Eu conheço muito pouco do Sporting Cristal, olhei o plantel deles, o Cauteruccio e o Yotun são os únicos jogadores que eu conheço, né? Mas claro que Libertadores é traiçoeira, né? O Palmeiras não pode entrar de salto alto, tem que entrar sério, não pode desrespeitar o adversário. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas o Palmeiras pode transformar em um jogo fácil, né? Então, o Bolívar e Cerro ontem, o Bolívar quase surpreende o Cerro, né? Abriu o placar com um golaço de bike, mas tomou a virada, tomou 4-1 e aí fez o segundo, né? Então o Cerro estreou com vitória. Acho que o Cerro vai ser o time mais chato desse grupo do Palmeiras e o Bolívar na altitude, né? Mas mesmo assim o Palmeiras não pode entrar com esse salto alto, cara. Até porque tem que entender o momento do time também, que é falta de confiança, é pressão da torcida. Então não dá para achar que vamos golear, que vamos... Cara, eu fecharia um 1-0 aqui agora. Se o Palmeiras bater 1-0 amanhã, tá ótimo. O que importa são os 3 pontos, mas não tô nessa confiança, nessa soberba de achar que vai ser uma baba. Acho que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com esse jogo de amanhã e entrar com muita seriedade para a partida. Cara,